para que não sejais facilmente abalados em vosso entendimento, nem vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse próximo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2. Chegamos agora à questão da advertência do apóstolo, que está no segundo versículo. Para que não sejais facilmente abalados em vosso entendimento, nem vos perturbeis nem por espírito, nem por palavra, nem por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse próximo. E palavras observe. Primeiro, do erro refutado, que o dia de Cristo está próximo. Segundo, o efeito que esse erro pode produzir, perturbação e inquietação da mente, para que não sejais facilmente abalados em vosso entendimento ou perturbado. Terceiro, uma remoção de todos os supostos fundamentos deste erro ou os meios que esses impostores usaram para induzi-los a abraçá-lo. Três são mencionados: espírito, palavra e letra. Primeiro, nem por espírito, isto é, pretensão de revelação espiritual. Não se deixe abalar tão cedo por isso. Segundo, nem por palavra alguma palavra do apóstolo que eles fingiram ter ouvido, e essa é outra artimanha dos enganadores, alguma tradição ou doutrina entregue pelo apóstolo de boca em boca. Terceiro, nem por carta como de nós. Isso pode ser entendido primeiro, qualquer uma de algumas passagens na epístola anterior, pois o apóstolo diz ali em 1 Tessalonicenses 4:17. Então nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Porque ele se junta a eles, eles pensaram que ele sobreviveria até aquele dia. Ou então aquelas advertências que o apóstolo lhe dá, 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 3. Sobre os tempos e as estações não preciso escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Agora, essas advertências eles podem abusar, e esta é uma maneira pela qual os homens podem ser perturbados e inabaláveis, ou seja, por falsas interpretações e glosas da Escritura. Segundo, o melhor, o sentido pode ser alguns escritos espúrios e falsificados que eram um meio de engano usado nos tempos primitivos, lendas supostas ou apócrifas, nas quais se pode dizer que o apóstolo escreveu algo como se Cristo vivesse e viesse naquela época em que eles viveram. Agora, para evitar isso, o apóstolo deve inserir aquela passagem no capítulo 3, verso 17, a saudação de Paulo de minha própria mão, que é o sinal em cada epístola. Assim escrevo. Primeiro, do erro refutado, observe a doutrina, que o tempo da vinda de Cristo para julgamento deve ser pacientemente esperado, não precipitadamente definido ou determinado, pois este é o erro ao qual o apóstolo se opõe com tanta seriedade aqui. Mas você dirá, isso é um erro tão grande? Não dizem os próprios santos apóstolos na prática, o mesmo como o apóstolo Tiago, capítulo 5, verso 8, a vinda do Senhor está próxima. E o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4, 7, o fim de todas as coisas está próximo? Sim, o próprio Paulo, em 1 Coríntios 10 e 11. Essas coisas foram escritas para nossa advertência, sobre os quais os fins dos tempos chegaram. E em Romanos 13, verso 12, a noite está muito avançada e o dia está próximo, onde noite significa o estado de ignorância, pecado e paganismo antes da conversão, e dia significa o estado de nossa regeneração, completa iluminação em glória eterna, quando o mundo corrupto chegará ao fim e todas as sombras desaparecerão. Como se ele dissesse, o amanhecer da ressurreição está próximo e a noite está avançada, e o dia está próximo, a noite ainda não se foi completamente, mas ainda assim ele diz que está próximo. Que mal havia nessa opinião para que o apóstolo argumentasse e raciocinasse contra ela com tanta veemência? Resposta: há alguma diferença nas palavras, pois este termo hebraico significa estar próximo e já começou. Mas o sentido é vastamente diferente, pois por estas e expressões semelhantes, o apóstolo apenas pretendia que a última dispensação já estava em andamento. Não havia outra mudança de dispensação ou adoração a ser esperada até a vinda de Cristo. Mas mostrarei de forma mais clara e distinta. Primeiro, que razão o apóstolo tinha para falar dessa forma. Segundo, quão pouca razão esses sedutores tinham para perverter essa fala para sustentar sua hipótese. Primeiro,
O apóstolo tinha motivos para dizer que o dia do Senhor estava próximo. Primeiro, com respeito à fé, pois a fé dá uma espécie de presença às coisas, conforme Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Isto é, ela dá a um ser uma espécie de existência. As coisas futuras e distantes e as coloca diante dos olhos de nossa mente, nos dando uma visão delas como se já tivessem ocorrido. E nesse ponto, concorda com a luz da profecia. Assim como pela luz da profecia, João diz em Apocalipse 20:12: Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. A fé efetivamente vê o que acredita. Bem, então, a fé, ao olhar para as coisas distantes e ausentes como próximas, deu ao apóstolo motivos para usar essa linguagem aos crentes, como se o juiz estivesse à porta. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, o Senhor está próximo. Filipenses 4:5. E não apenas em relação à sua providência presente, mas também com respeito à sua segunda vinda para o julgamento, é tão certo para a fé como se ele já tivesse vindo. Segundo, com respeito ao amor, o amor não considera longo o tempo de suportar as dificuldades deste mundo, até que Cristo venha colocar todas as coisas em ordem. Jacó serviu 7 anos por Raquel pelo amor que lhe tinha e pareceu-lhe pouco tempo. Gênesis 29:20. Se tivéssemos amor por Cristo, deveríamos estar contentes em sofrer um pouco por sua causa. Está chegando o tempo em que os ímpios não mais perseguirão, quando a boca da iniquidade será calada, quando o desejo e a esperança de todos os crentes serão satisfeitos, quando a obra do Redentor será consumada, quando o reino será entregue ao Pai, quando aqueles que zombaram deste dia serão completamente desmentidos. A fé vê a certeza disso, e o amor nos faz perseverar até que o tempo chegue. Terceiro, o apóstolo pode ter falado dessa maneira ao comparar o tempo com a eternidade. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Salmo 90, verso 4. 2 Pedro 3:8. Um dia para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O maior período de tempo em comparação com a eternidade é apenas como uma gota perdida e derramada no oceano. Todas as dificuldades da vida presente são como um dia chuvoso em comparação com o sol eterno, porque a nossa e leve momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios 4:17. Embora as tribulações durem enquanto nossas vidas durarem, elas são apenas um momento em relação à eternidade. Nós contamos pelo tempo e não pela eternidade, e por isso essas expressões podem nos parecer estranhas. Quarto, o apóstolo fala isso para indivíduos específicos, cuja permanência no mundo não é muito longa. A eternidade e o juízo estão próximos ainda que Cristo demore até que a igreja esteja completa e os eleitos reunidos. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. 2 Pedro 3:9. Agora, o que é considerado longo e distante para a igreja como um todo, ao longo das diversas sucessões de eras, é curto para cada pessoa em particular. A morte logo põe fim aos conflitos de cada um, e então seu triunfo começa. E assim, Cristo está pronto para julgar a qualquer momento, embora o mundo não esteja pronto para ser julgado. A vinda de Cristo é incerta e oculta com esse propósito exato, para que pessoas de todas as épocas possam ser estimuladas à fidelidade e vigilância, e façam a preparação necessária. Portanto, cabe aos mensageiros de Deus reforçar o dever das pessoas, mostrando-lhes a proximidade desse momento, conforme todas as considerações mencionadas, para que estejam sempre preparadas, pois vemos o próprio Senhor pressionando isso em Lucas 12:40. Estais vós também preparados, porque o Filho do Homem virá a honra e virá a hora que não imaginais. Mateus 24:42. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Ele pode vir num instante e nosso dever é indiscutível, mas o tempo de sua vinda é incerto. E nos agradamos com pensamentos de demora. É algo extremamente entorpecente e apaga nosso senso de dever. Sim, é um incentivo para todo tipo de mal. O servo mau começou a bater em seus colegas por causa da demora de seu senhor. Somos instruídos a ser sóbrios, vigilantes e a sempre aguardar a vinda do Senhor. Segundo, os enganadores não tinham razão para distorcer essa fala para apoiar sua hipótese ou suposição. E por isso o apóstolo tem razões fortes para ser zeloso ao refutar essa hipótese dos enganadores que sustentavam que Cristo viria naquela geração. Primeiro, buscar saber o tempo é curiosidade.
Atos 1:7. Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Aquilo que Deus reservou para si mesmo é pecado da nossa parte investigar. É um grande mal sondar os segredos de nosso mestre, quando temos tantas verdades reveladas para ocupar nossa mente. Consideramos falta de educação bisbilhotar o que foi propositalmente oculto, como abrir uma carta secreta, por exemplo. Praticar os deveres que já conhecemos impediria essa curiosidade. Essas coisas não contribuem para nosso proveito ou edificação. Segundo, muitos mais pecaminoso foi definir o tempo, era uma presunção arrogante. Mateus 24:36. A respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. O tempo específico do dia de julgamento Deus guarda para si, e é a arrogância de qualquer um definir isso e fixar uma data quando Deus decidiu mantê-la em segredo. Terceiro, fixar esse tempo causava muito dano. Primeiro, para o presente desviava suas mentes de sua vocação, porque esperavam uma vinda súbita do Senhor. Mas impressões destroem ou enfraquecem deveres necessários. Segundo, o menor erro agrada a Satanás e aos interesses de seu reino, pois ele é o pai das mentiras. Terceiro, pode abalar a fé em outras coisas quando sua credulidade é desmentida pelo evento. O evangelho pode ser desacreditado quando apenas seu erro é refutado, como muitos homens que foram inflexíveis ao fixar datas, depois abandonaram sua religião. Quarto, mostravam a mente doente que estava obcecada por questões, como o apóstolo fala, obcecado com questões e contendas de palavras das quais nascem a inveja. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 4. Quando tinha tantos alimentos saudáveis para se nutrir. Quinto, apenas gerava discórdia entre os cristãos, provocava disputas e discussões na igreja. E soberbo nada a saber, mas está obcecado com questões e contenda de palavra, das quais nasce inveja, discórdia, difamação, suspeitas e malignas. 1 Timóteo 6:4. Uso 1. Não fixemos datas. Muitos dos antigos foram usados demais em nossa questão. E somos inclinados a isso. Lactácio disse categoricamente que o mundo duraria apenas 200 anos após seu tempo. Muitos ainda fixam o tempo para o chamado dos judeus e a destruição do anticristo, sem fundamento e razões evidentes. O que Deus revelou é suficiente para nos sustentar em nosso dever e sofrimento. Quanto ao resto, aguardemos pacientemente que vemos razões para isso, quando consideramos quantos homens se mostraram falsos profetas. Segundo, não afastemos o tempo nem o coloquemos tão distante. Coisas distantes, por maiores que sejam, dificilmente nos movem. Aquilo que os homens afastam, eles de fato rejeitam. Eles afastam o dia mau, não permitem que chegue próximo de suas mentes, para que tenham qualquer efeito sobre eles. Veja, assim como as estrelas, esses vastos globos de luz, devido à distância entre nós e elas, parecem apenas como os pequenos pontos brilhantes. Da mesma forma, temos apenas uma visão fraca do que está distante, e seu efeito sobre nós será mínimo. Quanto mais próximas as coisas estão, mais agirão sobre nós. Aquele que encara o que Deus revelou como certo e próximo é mais afetado por isso do que os outros. Portanto, coloquem-se à estrada daquele mundo onde vocês estarão para sempre. Estejam vigilantes e prontos. Aqueles que afastam o tempo tendem a procrastinar em seu trabalho. Se a vinda de Cristo não está próxima, certamente o tempo de nossa partida está, e não demorará muito para chegar. Mas isso é apenas uma introdução à doutrina do anticristo, portanto, passa ao segundo ponto. Em segundo lugar, o efeito que esse erro poderia produzir, perturbação e instabilidade da mente, para que não sejais facilmente abalados em vosso entendimento, nem vos perturbeis. Nas palavras, há uma dupla metáfora, uma retirada de uma tempestade marítima, como a palavra claramente implica, para que não sejais abalados em vosso entendimento. E a outra palavra é retirada de um alarme súbito de uma batalha em terra, que causa perturbação. Doutrina 1. Que os erros causam perturbação da mente. Eles não apenas perturbam a paz da igreja, que eu gostaria que aqueles que vos perturbam fossem eliminados. Gálatas 5:12. Mas também impedem a tranquilidade da mente. Há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 7. Os erros prejudicam a tranquilidade da mente porque são alicerce instável. Eles jamais podem proporcionar paz verdadeira. Encontramos descanso para a alma apenas na verdadeira religião, e onde ela é professada de forma mais pura. Fora disso, os outros são deixados à grande dúvida. O Senhor parece nos guiar nesse caminho
quando estamos em consulta sobre a escolha de uma religião. Jeremias 6,16. Parai nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, onde está o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para vossas almas. O descanso da alma só é encontrado no caminho de Deus, e onde ele é mais claramente professado. Além disso, qualquer paz falsa gerada ali acabará no fim em inquietação. O apóstolo compara os sedutores a ondas furiosas do mar, espumando suas próprias abominações. Judas 13. E em Apocalipse 9:5, fala-se dos gafanhotos que surgiram do abismo, ferindo-o como escorpiões. Todo caminho religioso errôneo é desprovido de consolo. Sua doutrina gera ansiedade e atormenta o espírito, pois não possuem um verdadeiro meio de aquietar a consciência. Portanto, detestemos o erro, pois isso nos é muito vantajoso. É da natureza da verdade proporcionar deleite à mente, ela é mais doce que o mel. E a verdade é o bem do entendimento. Quando compreendemos a verdade de forma satisfatória, ela gera um prazer, especialmente quando estávamos em meio à perplexidade e começamos a descobrir a verdade. Filho meu, come o mel porque é bom e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Assim será o conhecimento da sabedoria para a tua alma quando achares. Provérbios 24, 13 ao 14. O mel não é tão doce ao teu paladar quanto isso é ao teu entendimento. Quando alguém descobre uma verdade, ainda que seja apenas uma verdade natural, isso gera deleite e muito mais uma verdade espiritual. É muito agradável o entendimento e ainda mais quando é espiritual. A verdade é obedecida e praticada. O entendimento nos dá apenas uma visão dela, mas a obediência nos permite saboreá-la. Nosso Salvador diz em Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se viermos ao bendito jugo de Cristo e àquela forma de religião que ele nos recomendou, encontraremos uma paz, alegria e prazer incríveis na mente. Doutrina 2. Os cristãos devem ser estabelecidos e ter tal constância da mente que não se deixem abalar e mover facilmente da fé. Primeiro, vejamos como isso é enfatizado. Às vezes é encorajado pelo grande consolo da esperança. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes sempre e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Primeiro, ele quer que eles sejam firmes e constantes. Essas duas palavras têm um significado especial, sendo uma um grau acima da outra. Um homem pode ser firme em algo, ainda que se mova um pouco em algumas questões secundárias, mas agora, como sua inocência os sustentará, sejam não apenas firmes, mas inabaláveis, que é um grau mais elevado. Seja firme em si mesmo, inabalável às tempestades e tentações externas, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a minha carreira com alegria. Atos 20 e 24. O homem pode estar estabelecido no conhecimento da verdade, mas ele não é inabalável a menos que seja fortificado contra todas as tentações que possam afastá-lo de sua profissão de fé. Tal constância da mente pode ser bem fundamentada pela nossa grande esperança, assim ela é defendida ali. Em outros momentos, a absoluta necessidade disso é destacada, como em Colossenses 1, 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. A mesma condição é necessária para continuar como para começar corretamente nos privilégios do Evangelho. Existem algumas condições exigidas para o início e outras para a continuidade de nosso direito. Agora, isso é absolutamente necessário para a continuidade de nosso direito, tanto para a reconciliação presente com Deus, quanto para a glória futura. É nessa condição que, se permanecerdes na fé. Segundo, examinemos o que é necessário para essa constância e firmeza de mente, para que não sejamos logo perturbados e abalados em parte, que nossas mentes sejam iluminadas para conhecer a verdade e nossos corações renovados para acreditar e amar a verdade, pois sem isso nunca poderá haver constância da mente na religião. Primeiro, uma convicção clara da verdade, ou certeza de conhecimento, um assentimento enraizado ou uma presunção bem fundamentada, não uma opinião flutuante sobre ela. Uma luz parcial nos torna muito incertos em nosso curso. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. Examinai tudo. Retende o que é bom. Quando os homens decidem com base em evidências ou após exame devido,
a verdade permanece mais próxima e firme neles. Mas quando aceitam as coisas de forma precipitada, não possuem princípios firmes e, portanto, oscilam de um lado para o outro, como vasos sem lastro são agitados por cada onda. Guardai-vos para que não sejais arrebatados pelo erro dos homens perversos, e venhais a cair de vossa firmeza. 2 Pedro 3, 16 e 17. Fundamentos substanciais em si mesmo. Eles não se sustentam pelo conhecimento dos outros, ou pela fé dos outros, e pelo consentimento dos outros, a leve palha levada por qualquer vento, para que não sejamos mais meninos agitados de um lado para o outro, e levados por todo o vento de doutrina. Efésios 4,14. Eles vão em todas as direções da bússola, às vezes, esses ventos de erro os leva, às vezes aquele, às vezes aceitando uma opinião, depois trocando por outra. Este é o fruto das convicções parciais. A outra parte de nossa base é a resolução de aderir à verdade. Qual a probabilidade de continuarmos se nem estamos realmente resolvidos a isso? O coração deve ser estabelecido pela graça, bem como a mente solidamente convencida. Não vos deixei levar por várias e estranhas doutrinas, pois é bom que o coração seja confirmado com graça. Hebreus 13, 9. Como o apóstolo fala sobre a decisão de não se casar, aquele que está firme no seu próprio coração. 1 Coríntios 7, 37. Da mesma forma, estou pronto não apenas para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 21, 13. Uma firme e completa resolução é necessária para nos fortalecer contra todas as mudanças na religião. Caso contrário, somos como árvores sem raiz ou uma casa sem alicerce. Agora, essa resolução do coração vem pela fé e pelo amor. Vede, irmãos, que nunca haja em algum de vós um coração mau de incredulidade para se apartar de Deus vivo. Hebreus 13, 12. Amor. 2 Tessalonicenses 2 e 10. Eles não receberam o amor de verdade para que fossem salvos, e por esta causa Deus lhe enviará um forte engano para que creiam na mentira. Não estamos apenas enraizados e fundamentados na fé, mas também enraizados e fundamentados em amor. Efésios 3, 17. Terceiro, o oposto a isso é a levianidade e inconstância da mente, que rapidamente abandona a verdade sem dificuldade, ou sem muita hesitação e resistência cede à tentação. A Escritura frequentemente observa essa rápida aceitação do erro. Estou admirado de que tão depressa passais daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas 1,6. E no texto, facilmente abalados na mente. A credulidade é uma leveza em crer. Quando somos caniços, balançando por todo o vento, e temos uma facilidade defeituosa, prontos para nos deixarmos levar por qualquer doutrina que pretenda ser verdadeira, o simples dá crédito a cada palavra. Provérbios 14, 15. Existe uma disposição de mente que é boa, mas ela avança com evidência suficiente. Assim, a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, amável, tratável. Tiago 3,17. E os bereanos eram, portanto, prontos. Eles receberam a palavra com toda prontidão de espírito, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Atos 17:11. Mas a disposição de mente difere da fraqueza de mente. Uma leveza em crer com base em fundamentos frágeis e insuficientes. Eles nunca recebem a verdade com eficácia completa. São propensos ao erro. Quarto ponto. As causas dessa levianidade e inconstância da mente são as seguintes. Primeiro, falta de um enraizamento sólido na verdade. Eles as recebem superficialmente, como terreno pedregoso que logo brota. Logo a recebem com alegria. Mateus 13, versos 5 ao 20. Eles não demoram para receber a palavra, mas também logo a abandonam. Segundo, falta de mortificação. Demais me abandonou, amando o presente século. 2 Timóteo 4,10. Os desejos são incertos, o medo dos homens, o favor dos homens, as esperanças carnais prevalecem facilmente. Terceiro, uma certa disposição de mente que leva as pessoas a se conformarem e a se ajustarem ao seu grupo, como o espelho representa todo o rosto que olha para ele. Assim, são muitos mutáveis e instáveis como água, como Zedequias em Jeremias 38,5. O rei não é aquele que pode dizer-vos não. Logo, mudam para um lado e para o outro. Quarto, falta de uma inclinação completa para Deus, de modo que estão certos por um tempo ou em alguma coisa, mas não são universalmente fiéis aos interesses de Deus. Joabe seguiu Adonias, embora não tivesse seguido Absalão. 1 Reis 2:28.
Efraim é um bolo que não foi virado. Oséias 7:8. Quinto, falta de santidade de viver de acordo com as verdades que conhecemos, guardando o mistério da fé em uma consciência pura. 1 Timóteo 3:9. Licores preciosos são melhores guardados em um recipiente limpo. As pessoas provocam Deus a abandoná-las e deixá-las a um espírito vertiginoso. Sexto, libertinismo. As pessoas acham que podem transitar de uma seita de cristão para outra, conforme o vento do interesse sopra. Se tivessem de se converter ao paganismo, islamismo ou judaísmo, morreriam antes de mudar sua religião, mas acham que as diferenças entre os cristãos não são de tanta importância a ponto de arriscar algo por essa causa. Toda verdade é preciosa e deve ser defendida em seu tempo, e é condenável em si mesmo fazer qualquer coisa contra a consciência. E aquele que cede a uma pequena tentação aceitará uma maior. Como um homem que se agarra a um precipício, quando solta a mão, afunda cada vez mais até chegar ao fundo. Portanto, é bom ser fiel em um pouco. Aplicação. Devemos tomar cuidado com essas credulidade e leveza maliciosas. Primeiro, até que os cristãos obtenham um julgamento sólido e fundamentado, nunca terão paz dentro de si mesmo, pois medos e escrúpulos surgem no escuro, e aqueles que vivem no erro estão cheios de perplexidades e não têm aquela tranquilidade de espírito que têm os que estão plenamente convencidos em sua própria mente. Que cada um esteja plenamente convencido em sua própria mente. Romanos 14:5. Segundo, se endurecidos no erro, considere que suas opiniões normalmente terão influência sobre toda a sua religião e perverterão seu comportamento para com Deus e os homens. Suas orações refletirão suas opiniões e serão como o sacrifício de Balaão, oferecido a Deus para enganjá-lo contra o seu próprio povo. Seu amor será dispensado de acordo com os interesses de sua facção. 1 Coríntios 1, verso 12 ao 13. Cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Terceiro, o perigo do erro para os outros. O vício é como um duelo, o erro como uma guerra. A palavra dele constrói como gangrena. 2 Timóteo 2,17. Todos da Ásia se afastaram de mim. 2 Timóteo 1,15. Quarto, há perigo para vós mesmos, ainda que o erro não seja condenável. Não tendes plena comunhão com Deus. Terceiro, a terceira coisa são os meios que esses impostores usaram para desviá-lo da fé. Espírito, palavra, carta, pelos quais o apóstolo não queria que fossem perturbados e abalados na mente. Nenhum desses instrumentos usados pelos sedutores deveriam afastá-los da verdade. O que deveriam fazer os pobres cristãos assim assaltados? Resposta: aderir à doutrina apostólica. Vou observar a doutrina. Que um cristão deve ser tão persuadido em sua religião que nem espírito, nem palavra, nem escrito seja capaz de abalar ou desestabilizar a sua mente. Mostrarei primeiro quais caminhos ou meios Deus designou para que uma pessoa estabeleça sua escolha quanto às opiniões na religião. Segundo, que a palavra de Deus o fortalecerá suficientemente contra todos esses falsos caminhos pelas quais o erro costuma ser insinuado. Terceiro, primeiramente, se um cristão deseja ser estabelecido e orientado corretamente na escolha de uma religião, ele deve seguir tanto a luz da natureza quanto da Escritura. Primeiro, a luz da natureza, anteriormente a qualquer revelação externa, nos convencerá suficientemente da existência de Deus e nossa dependência dele. Porque o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus se manifestou. Pois suas coisas invisíveis desde a criação do mundo são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que foram criadas, assim o seu eterno poder e divindade. Romanos 1, verso 19 ao 20. Pois devo saber que há um Deus, caso contrário, não posso ter certeza de que ele nos deu uma regra ou revelação de sua vontade. Começamos com o que é natural e depois avançaremos para o espiritual. A natureza nos dirá que há um Deus, a causa primária de todas as coisas, de poder, sabedoria e bondade infinita, que é razoável que ele seja servido por aquele a quem criou, que ele recompensará e punirá as pessoas conforme elas desobedecem, o servem e o agradam. Mas como Deus deve ser servido, como eles serão recompensados ou punidos, ou como escaparão do castigo, se após uma transgressão estiverem dispostos a retornar ao seu dever e obediência a ele? Isso é revelado na palavra. Segundo, a palavra escrita nos mostra a verdadeira maneira de adorar e agradar a Deus e ser aceito por ele. Portanto, é uma direção suficiente para nós, ao suficiente para satisfazer a consciência, embora não para agradar a curiosidade desenfreada,
como pode saciar a sede de um homem sóbrio, que não satisfará a luxúria de um bêbado. Ali somos feitos sábios para a salvação. 2 Timóteo 3,15. Tu conheces a Sagrada Escritura que podem fazer-te sábio para a salvação. A tua palavra é luz para os meus pés e lanterna para os meus caminhos. Salmo 119, verso 105. Ali temos o conhecimento de muitas coisas evidentes pela luz da natureza, descobertas com mais clareza e certeza. E aquilo que não poderia ser descoberto pela luz natural, como a salvação por um Redentor, ou remédio para o nosso estado perdido, que dependendo da vontade e do bom prazer de Deus, não poderia ser conhecido até que fosse manifestado e revelado por ele. Quando o homem estava sentado na escuridão e na sombra da morte, era necessário que Deus, de uma forma ou de outra, revelasse sua mente a ela pela palavra da boca ou por escrito, pela palavra da boca, isto é, por oráculos ou mensageiros extraordinários. Isso bastou enquanto Deus achou adequado revelar apenas algumas verdades ou aquelas que não sobrecarregavam muita memória, e os homens eram longevos, e a igreja confinada dentro de uma pequena extensão da terra, e não sujeita a tantas misérias e mudanças como agora nas últimas eras. E então ele colocou isso por escrito, para que os homens não nos impusessem suas próprias concepções, mas pudéssemos ter um padrão ou regra de fé e costume, todos que andam conforme esta regra. Gálatas 6:16. 3. As verdades naturais contidas na palavra de Deus são evidentes por sua própria luz. As verdades sobrenaturais, embora estejam acima da luz natural, ainda assim não são contra ela ou contrárias a ela, e concordam razoavelmente com aqueles princípios que são naturalmente conhecidos, e são confirmados, em parte por um testemunho antecedente, que é a profecia, em parte por uma evidência inata em sua própria estrutura e contexto, em parte por uma evidência subsequente, que é um testemunho valioso quanto à questão de fato. O testemunho antecedente. Examinar as Escrituras porque nelas tende a vida eterna, e são elas que me manifestam. João 5,39. Temos tanto mais firme a palavra profética, a qual bem fazemos em dar ouvidos, como a uma luz que brilha em lugares escuros. 2 Pedro 1,19. A evidência inata e concomitante. Renunciamos às coisas ocultas da vergonha, não andando com astúcia nem manipulando enganosamente a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade, recomendando-nos a consciência de todos os homens na presença de Deus. Porque, se o nosso evangelho ainda está encoberto para os que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 2 ao 4. O testemunho subsequente dos apóstolos. Nós somos testemunha dessas coisas e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5:32. Eles eram testemunhas oculares e auditivas de grande fidelidade e crédito. Sua religião os proíbe de mentir por Deus, e eles foram acompanhados pelo grande poder do Espírito Santo, não apenas dando-lhe sucesso diante do mundo erudito, caçando o diabo em todos os lugares, mas também por milagres, diversos sinais e maravilhas, e eles e seus seguidores suportaram todo tipo de tormento e morte, para testemunhar a verdade dessas coisas, e as transmitiram a nós com a certeza de que Deus reconhece essa doutrina. Quarto, a palavra sendo assim declarada e colocada em um registro seguro, ela é inteligível o suficiente, em todos os assuntos necessários pelo menos, pois se Deus falasse ou escrevesse obscuramente ao seu povo, especialmente em coisas necessárias, é porque ele não poderia ou não falaria de outra forma. A primeira é blasfêmia direta. Quem fez a busca do homem? Não fui eu, o Senhor. Êxodo 4:11. A última não pode ser dita porque isso é contrário à sua bondade. Bom e reto é o Senhor, portanto ele ensinará o caminho dos pecadores. Salmo 25:8. Não é de se imaginar que o grande e universal rei daria uma lei à humanidade e falaria tão obscuramente que não teríamos nenhuma direção segura dali, nem sairíamos capazes de reconhecer sua mente em qualquer um dos deveres que Deus exigiu de nós, ou nos expor a grande dificuldade e sofrimento no mundo. E se ele não tivesse expressado claramente sua vontade para nós, o homem nunca deixaria de escrever e se distinguir de seu dever. Certamente, aquele que arrisca tudo por amor a Cristo precisa de uma grande garantia clara para sustentá-lo, pois ninguém arriscará tudo o que lhe é próximo e querido, a não ser por razões importantes. Quinto, além disso, a iluminação do Espírito Santo acompanha esta palavra e as torna eficazes para nós, para nos mostrar Deus como revelado em Cristo. Deus,
que disse que das trevas resplandecesse a luz, brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:6. Orando para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, sendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos. Efésios 1:17-18. Ele santifica e cura nossas almas, nos prepara para o entendimento e o entretenimento da verdade, que assim como as coisas naturais são naturalmente discernidas, assim as coisas espirituais são espiritualmente discernidas. Sexto ponto. Há promessas de direção feitas à mente humilde e sincera. Guiará os mansos em juízo, e aos mansos ensinará o seu caminho. Salmo 25:9. Se a buscares como a prata e a procurares como a tesouro escondido, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2:4-5. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. João 7:17. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberdade e o não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Tiago 1:5. Aqueles que assim se esforçam sinceramente para conhecer a vontade de Deus chegarão a um julgamento sólido e estabelecido na verdade. Segundo, um cristão assim estabelecido é fortalecido contra o espírito, a palavra ou escrita, ou todas as sugestões que podem confundir sua mente. Primeiro, contra revelações fingidas, chamadas aqui de espírito. Primeiro, porque tendo sua mente assim estabelecida, ele pode desafiar corajosamente todas as revelações fingidas em contrário. Ainda que nós, um anjo do céu, pregue outro evangelho além do que pregamos, seja anátema. Gálatas 1:8. Qualquer doutrina, se diversa ou diferente, ou além da palavra escrita, muito mais contrária a ela e considerá-la doutrina amaldiçoada, portanto nem igreja, nem anjo, nem espírito devem ser ouvidos contra ela. Segundo, porque um cristão está em melhores condições tendo a palavra escrita do que se Deus lidasse com ele por meio de revelações. Temos uma palavra profética mais segura. 2 Pedro 1:19. Comparando-se com a voz do céu da qual ele falou antes, não como se pudesse haver qualquer incerteza na voz do Senhor falando no céu, mas porque uma voz transitória mais facilmente confundida ou esquecida do que um registro autêntico permanente. Como Samuel pensou que Eli o chamou quando era o Senhor. E quando, embora que Deus tenha dado evidências da verdade de tais revelações como ele fez, ainda assim temos meios mais adequados. Nosso Senhor sugere tal coisa. Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas 16:31. Esta é a base mais segura para a fé repousar, dentre todas as que já foram ou podem ser dadas aos pecadores, sujeitas ao esquecimento, à inveja e aos erros. Terceiro, porque não é racional esperar uma nova revelação. Agora o cânone e a regra da fé estão encerrados. Portanto, devemos atentar mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum as percamos. Hebreus 2, do 1 ao 2 e Mateus 28:20. Ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Quarto, porque se alguém assim for fingido, deve ser provado pela palavra, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não tem alvo em si mesmo. Isaías 8:20. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. Quinto, porque aqueles que desprezam os meios comuns e fingem visão, revelação ou inspiração, são geralmente aqueles que são entregues por Deus a um espírito vertiginoso e lançados na masmorra do erro para a punição de outros pecados. Se um homem andando no espírito da falsidade mentir, ele será o profeta deste povo. Miqueias 2:11. Deus permitirá que aqueles que são enganadores e se enganaram a si mesmos venham entre eles para uma praga para eles. Selica dá triste exemplo de alguns entregues a esse frenesi fantástico, que mataram seus próprios presentes sob pretexto de inspiração, e de outros que assassinaram 50.000 em um dia. Segundo, por palavra ou tradição não escrita. Isso também não deve abalar a mente de um cristão estabelecido, pois isso não tem nenhuma evidência de sua certeza e nos deixaria abertos aos enganos dos homens, cegos por seus próprios interesses e paixões. Se tal tradição pudesse ser produzida como tendo autoridade inquestionável, ela deveria ser testada pela Escritura, que em todos os lugares é recomendada como padrão público e verdadeira medida e regra
tanto de fé quanto de costume. Terceiro, não por epístola como nós. Primeiro, escritos supostos que a igreja em todas as eras explodiu, tendo recebido apenas aqueles que são inquestionavelmente seus, cujos nomes eles carregam. Segundo, exposições falsas. Estas são refutadas pela inspeção do contexto, escopo do escritor, comparação de lugares obscuros com simples e claro. Assim você vê que certeza Deus nos forneceu para nos guiar no caminho para a vida eterna.